Pronto, estamos no ar. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui na página do Facebook do Verdade e Luz, Centro Espírita Verdade e Luz de Rio Claro. No nosso já... é o 7º, mas já me parece bastante tradicional café da tarde. Nós temos recebido convidados especiais, com experiências diferentes, temos procurado fazer isso para trazer mais riqueza para as reflexões. E a convidada de hoje é Dalva Ferreira de Galha, né, Dalva? Uma boa tarde, Galha. Galha, olha. Dalva de Galha. Boa tarde, Dalva. Boa tarde, Edson. Muito boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito bom. Estamos aguardando alguns minutinhos para que as pessoas acabem entrando na sala. Já estamos com algumas pessoas nos assistindo. O Sérgio sempre nos acompanhando, dando boa tarde. A Cláudia Seneme, boa tarde. Mais uma tarde gostosa de luz e paz. Muito bem, Sérgio, obrigado. Espero que seja mesmo. A Dalva estava nos lembrando que hoje é dia de jogo, então nós temos uma concorrência não só da audiência, mas principalmente do som. Pode ser que a gente tenha aí rojões no meio da nossa live. Adilson, boa tarde a todos. Boa tarde, Adilson, querido. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre vida além da vida, um tema escolhido pela Dalva, Dalva trabalhadora lá em Galha. Ela é dialogadora, tem grupos de estudo, participa de grupos de estudo, participa de trabalhos mediúnicos e tem já uma bagagem bastante grande para conversar conosco. Boa tarde, Lide, seja bem-vinda. Então nós vamos convidar a todos para fechar os nossos olhos da carne, abrir os olhos do coração, pedindo para que a espiritualidade nos proteja, nos sustente, visualizando a figura do nosso Mestre Jesus com o seu olhar compassivo, carinhoso, amigo. Que nessa tarde possamos dialogar, cientes de que estamos na seara do Mestre, buscando colocar muito pouco de nós mesmos, do nosso personalismo, para não afetar a mensagem divina. Esse é o nosso compromisso dessa tarde. Espero que as luzes que recebemos pelos instrutores espirituais, através dos nossos estudos, das nossas intuições, possam ser aqui disseminadas de tal maneira que as pessoas compreendam o quanto está sendo benéfico para as nossas vidas, o aprofundamento dessa doutrina libertadora, consoladora, esclarecedora. Que tenhamos todos uma tarde repleta de luz, que assim seja. Muito bom, dona Dalva. Vamos começar então a nossa live de hoje, dando só mais as boas-vindas para a Ivone, para a Natália, para a Marilene e para a Maria Alice, minha mãe aqui. Boa tarde, irmãos, ótima reunião. Muito bem. Olha, Dalva, ela tem 85, está nos assistindo lá de São Paulo, faz o evangelho conosco e participa do nosso grupo de estudo de terça-feira online. Olha que beleza. Muito bom, para ver como idade não é limite, né? Não tem limitação, é força de vontade. Parabéns, Maria Alice. Então vamos começar. Você quer conduzir? Vamos falar sobre vida além da vida. Você gostaria de começar por onde, Dalva? Bem, eu acho que é interessante nós fazermos uma reflexão, né? Eu acho que todo o tema da doutrina espírita é importante nós refletirmos sobre alguns conceitos que nós trazemos para nós que já participamos da atividade, já estudamos, e para quem ainda não teve ainda a condição, a possibilidade de conhecer a doutrina espírita, que possa refletir junto com a gente, porque são muito preciosas essas reflexões para o nosso dia a dia. Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma reflexão sobre o conceito que nós temos de vida. Né? Quando inicia a nossa vida? A nossa vida inicia no momento em que nós deixamos o ventre materno. A nossa vida inicia-se no momento em que houve lá a união do óvulo com o espermatozoide. É esse o momento que inicia a nossa vida? A doutrina espírita vem nos mostrar que não, né? Que na verdade que nós somos espíritos, que fomos criados muito antes desse corpo físico,
que nós já tivemos outras experiências anteriores, e então a nossa vida não se iniciou aqui agora. E é interessante, né, Edson, porque isso fica muito patente, muito claro para nós quando nós vemos uma mãe, né, um casal que tem 2, 3 filhos e que tem personalidades totalmente distintas, né? Por mais que os ensinamentos sejam os mesmos, a condição social é a mesma, as lições, né, do dia a dia, os exemplos são os mesmos, mas são totalmente diferentes. Por que são diferentes? Porque o corpo físico limita isso? Não. É porque são espíritos diferentes, com bagagens diferentes, né, que nós trazemos de vidas anteriores. Então, nós somos espíritos, né, todos criados por Deus e que fomos criados muito antes dessa vida. Eu acho que essa ideia da pré-existência da alma é algo fundamental para compreendermos realmente a doutrina espírita e tentarmos compreender qual o nosso propósito de vida aqui. Senão fica difícil, né? Quando a gente olha e vê assim, uns com tanta saúde, né? Nascem saudáveis, num lar estruturado, e outros nascem com um corpo físico limitado. Às vezes vivem por pequenos instantes, outros vivem por alguns anos, poucos anos, outros por muitos anos. Chegam a 100 anos, 100 e poucos anos agora, a gente consegue ver, a expectativa de vida aumentou. Por que uns adoecem tão rapidamente e outros têm uma resistência maior? Então, o que causa tudo isso, né? Então, na verdade, aí a gente percebe que a ideia da pré-existência da alma, de que nós já fomos criados antes, trazemos uma bagagem de vida anterior, explica, né, o porquê temos tantas diferenças de oportunidades aqui e agora, né? Então, essa ideia eu acho que é interessante, né? Então, a nossa vida não se iniciou aqui, né, Edson? E aí depois vem uma outra pergunta, né? Então a gente já sabe que não iniciou aqui. E termina com a morte? Será que termina? Então, o Espiritismo vem e nos mostra que não termina com a morte. E nós sabemos disso, né? Não só o Espiritismo nos traz isso, mas Jesus nos trouxe essa ideia, né, da continuidade da vida. Meu reino não é deste mundo. Ele veio e depois do terceiro dia se apresentou para os seus apóstolos, sempre deixando muito claro que havia essa continuidade da vida. Mas nós sabemos de tudo isso, né, Edson? Nós já sabemos de tudo isso. Nós temos a certeza da continuidade da vida, né? Normalmente, quando a gente pergunta se você tem certeza da continuidade da vida, todo mundo responde, sim, tenho certeza da continuidade da vida. Mas agimos? Então, né? Mas agimos? Então, muito bom. Eu acho que foi uma ótima introdução para aquele público, lembrando que aqui nós temos um público bastante eclético, não estamos falando apenas para os espíritas ou para os espiritualistas, para os reencarnacionistas, né? Nós temos pessoas de outras crenças, mas que já poderiam então ter um pequeno contato com esse conceito que você acabou de passar. Onde a justiça divina, né, como você disse, onde a justiça divina para aquele serzinho que nem viveu, ou para aquele que teve que viver 100 anos, então correndo o risco de errar bastante. Então aquele que não viveu é um anjinho que vai direto para o céu, mas ele não foi colocado à prova, né? Então, ou todas essas diferenças de saúde, sociais, de família, etc. Mas a reencarnação explica tudo isso. Então, nós aqui no meio espírita temos essa certeza de que a vida não começa aqui na carne e não termina aqui. É um contínuo, né? Nós só temos uma única vida em experiências, ora aqui na carne, ora fora da carne. Mas não agimos dessa forma. Por que será, Dalva? Então, né? Porque às vezes nós falamos, não, mas eu tenho certeza disso. Só que na prática, né? Por que nós temos tanto medo da morte, né, Edson? Por que quando a gente adoece ou tem o risco de uma doença, como está acontecendo agora na pandemia, né? Dessa necessidade de... É claro que nós temos que tomar o cuidado, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico,
né? Nós precisamos cuidar bem dessa ferramenta que Deus nos deu para usufruirmos dessa experiência aqui no corpo, nesse mundo material. Mas por que nós temos tanto medo? Uma coisa é ter o cuidado, né? Ter o instinto de preservação que nós precisamos ter. Mas por que às vezes ficamos ansiosos, aquele medo patológico? Tem pessoas que têm medo até de falar sobre a morte, né? A pessoa tem medo às vezes tem pessoas que não vão em velório, não vão no cemitério, porque tem medo, um pavor. Eu me lembro uma vez uma companheira que foi participar com a gente das atividades do centro de estudos, eu me lembro que no início, quando ela iniciou o estudo, ela falava assim, não pode falar de morte para mim, eu tenho medo, eu não suporto falar sobre morte, só de pensar eu fico apavorada. Aí nós fomos conversando durante um bom tempo, até que ela começou a aceitar a ideia. Então por que temos tanto medo se nós sabemos que a vida continua? Por que nós temos medo de perder nossos entes queridos, né? Por que nós temos tanto esse medo de que os nossos entes queridos partam para essa vida que continua, se nós sabemos que ela continua? Por que nos desesperamos tanto só de pensar na possibilidade? E por que temos o suicídio? Né? Então, são coisas que a gente vai ter que refletir um pouquinho, né? O porquê que temos tanto esses medos. Eu gosto de dar uma materializada, né, nos pensamentos, para que as pessoas tenham uma compreensão mais palpável. Infelizmente, a gente ainda aqui na Terra, a gente precisa apalpar as coisas, inclusive conceitos, né? Nós temos algumas dificuldades, de vez em quando, de compreender conceitos abstratos. Então, uma vez no atendimento fraterno, e acabei repetindo esse discurso, e ele funciona bem, viu? A pessoa estava lá, tinha pedido um ente querido, e eu fiz o seguinte paralelismo. Falei assim, vamos imaginar que nós estamos aqui no Brasil, não do ano 2000, mas de 1500, né? Onde estávamos todos exilados lá do reino, que era Portugal, da corte, onde toda a vida acontecia, e aqui a gente estava isolado, com muitas agruras, com moscas, com animais peçonhentos, no meio de índios, e a vida acontecendo lá em Portugal. Porque estávamos num processo de aprendizado por termos cometido, né? Não éramos cidadãos perfeitos para ficar na corte, então precisávamos aprender aqui no Brasil. E, eventualmente, de vez em quando, o rei ele liberava um ou outro dessa prisão, desse exílio, e levava para a corte novamente, para ter um novo respiro, uma nova experiência, e ver se ele tinha aprendido aquelas lições naquela terra longínqua. Então, nós ficaríamos tristes se um companheiro nosso que estava aqui no Brasil conosco voltasse para a vida da corte? Claro que não, nós ficaríamos felizes. Num outro paralelismo, que a pessoa inclusive era oriental, poxa, o sonho da sua filha seria casar, ir para o Japão e ser feliz, mas ela está num lugar lá que não tem celular, e ela não vai se comunicar tão cedo. Mas ela está atuando na vida dela lá. Você vai ficar triste só porque ela está separada de você? Pode até ficar um pouco triste pela separação física, mas radiante, feliz por ela ter conquistado o sonho dela de ir para o Japão. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais ou menos assim e tomar muito cuidado com as nossas falas, né? Todos nós, sem exceção, falamos, quando o meu espírito, não, é quando eu espírito. Né? Quando eu morrer, você não vai morrer, você vai desencarnar, você vai continuar vivendo. Quando eu viver lá do outro. Então a gente vai tendo que ir criando esses conceitos, martelando esses conceitos no nosso íntimo para que consigamos definitivamente vivê-los, né? Exatamente, Edson. É muito interessante, né? Porque o exemplo que você se referiu de estar aqui em 1500 e depois voltar para a corte, na verdade é um exemplo que até nós temos no livro dos Espíritos, né? Que o Kardec ele chega a comentar, como se na questão da perda de entes queridos, né? Que na verdade somos todos espíritos aqui, passando por experiências, mas não deixa de ser como uma prisão para nós espíritos. Por quê? Quando nós não estamos nesse corpo físico, nós temos uma percepção diferente, né? Nós temos maiores capacidades
que são, na verdade, cerceadas, limitadas nesse corpo físico. Então, é como se fosse uma prisão para nós, uma prisão necessária, como meio de aprendizado, de experiências que farão com que nós venhamos a crescer, né, com essas experiências. Mas ele coloca o exemplo também, né? Então, imagine aquele companheiro que está preso com você, se fosse numa prisão aqui, quando aquele recebe uma liberdade, quando ele cumpriu a etapa, aprendeu o que precisava, é liberto, nós vamos nos felicitar ou vamos ficar tristes? É a mesma coisa que você colocou, né, Edson? É claro que nós deveríamos ficar felizes, mas por que não ficamos? Porque ainda somos apegados, né? Temos dificuldades de lidar, de continuar a vida sem a pessoa ao nosso lado. É natural que nós passemos por um período de adaptação. É natural que nós tenhamos uma dificuldade por um tempo, porque nós não podemos conversar diretamente com ela, mas nós precisamos olhar para além, saber que ela estará bem, que ela continuará bem. E até comentei com o Edson antes, isso é uma coisa que me remete, eu me lembro bem, de uma experiência que eu tive, porque quando eu ingressei à Casa Espírita e tive acesso às informações de continuidade da vida, né, da reencarnação, de comunicabilidade dos espíritos, da justiça divina, eu comecei a pensar assim, eu não vou ter problema quando quando um ente querido partir para o mundo espiritual, porque eu já sei, eu já conheço, eu entendo como as coisas funcionam, eu não terei problema. E eu tinha realmente esse conceito, né, de achar que eu já estaria tudo resolvido para mim. Acontece que, como uma lição da espiritualidade, uma noite eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sempre repito isso, mas eu acho que é interessante para ilustrar, para ver como às vezes a gente se ilude com o conhecimento. E eu tive um sonho de que eu recebi a notícia, ao mesmo tempo que a minha mãe, que o meu namorado, hoje meu marido, na época era namorado de muitos anos, tinham desencarnado, tinham falecido. O meu desespero foi tão grande quando eu recebi aquela notícia, a minha dor, o sofrimento foi tão grande que eu ficava brigando a minha razão com o sentimento. Eu dizia assim, não, eu não posso me desesperar, eu não posso ficar dessa forma, porque eu sei que a vida continua. Eu sei que se eu me desesperar, eles poderão se desestabilizar, eu vou prejudicá-los no mundo espiritual. Eu preciso ficar bem, eu vou reencontrá-los depois, a vida não acaba. Mas a dor que eu sentia não era condizente com o conhecimento que eu tinha. Então eu fiquei nessa luta, brigando comigo mesmo. E eu despertei chorando. Eu despertei chorando para ver como a impressão do sonho foi tão forte que eu saí da minha casa, fui trabalhar, as lágrimas escorriam dos meus olhos, fiquei chorando por um bom tempo. Só no horário do almoço eu consegui, até o horário do almoço foi que eu consegui tirar, assim, sair daquelas vibrações de sofrimento. Então, a partir daí, eu tive uma lição muito grande para mim, porque nem sempre, porque nós sabemos, nós já conseguimos sentir conforme os nossos conhecimentos. E também, com isso, eu passei a olhar de forma diferente para aqueles que sofrem, né, quando se despedem do ente querido. É claro que a gente precisa tentar orientar, esclarecer, acolher, mas não julgar, não condenar aquele que sofre, porque isso é uma experiência individual. Por mais que nós tenhamos o conhecimento, que nós conversemos, a gente passa o conhecimento, ou mesmo quando nós temos acesso a esse conhecimento, o momento que nós vamos, de fato, conseguir sentir conforme esse sentimento é individual, é de cada um. Exato. E um detalhe, Edson, depois, agora mais recentemente, eu tive um outro sonho. O outro sonho foi o contrário. Eu tinha desencarnado. Eu sonhei que eu tinha desencarnado, eu estava no meu próprio velório, e quando eu estava no velório eu estava feliz. Eu não sei se vai ser assim quando acontecer de fato, mas no sonho eu estava. Eu estava feliz no meu velório, eu olhava, via meu corpo no caixão, mas estava as pessoas chegando, eu estava feliz. Só que a minha felicidade foi até um momento. Foi o momento em que eu olhei e vi a minha mãe sentada, chorando. Quando eu vi a minha mãe chorando no meu velório, eu cheguei até ela, eu abracei e eu senti a dor que ela sentia.
Assim, naquele momento eu comecei a ficar triste, mas me entristecer muito. Eu falava, mãe, não fique triste, a vida continua, eu estou aqui, eu não vou poder ficar do lado da senhora, mas só que eu continuo vivo, eu continuo vivendo, nós vamos nos reencontrar no futuro. Os meus irmãos vão cuidar da senhora. E nisso eu despertei, novamente chorando. Então veja, Edson, que eu tive a experiência dos dois lados. A espiritualidade me colocou. Essa foi mais recente, faz o que, uns 4 anos. Vejam que eu tive a experiência da dor de perder, também de quando, mesmo feliz do outro lado, quando eu senti a dor da minha mãe. Aí eu vi a importância, sentindo, não só na teoria, do quanto é importante nós, quando nos despedimos do nosso ente querido. É claro que é natural. No outro dia ainda cheguei para minha mãe e falei, mãe, se eu morrer, se eu desencarnar, a senhora não chore, por favor, não vai ficar triste. É impossível uma mãe não ficar um pouco triste pela despedida de um filho. Mas eu senti assim, o quanto é difícil para nós espíritos, quando nós partimos, deixamos o nosso ente querido e ele fica sofrendo para nós. Então daí a necessidade que os espíritos nos colocam. Quando nos despedirmos do nosso ente querido, é natural que nós tenhamos um pouco de dificuldade nessa despedida, mas vamos emitir bons pensamentos, bons sentimentos, para que eles prossigam, né, a sua jornada, aprendendo, que nós tenhamos um amor, mas um amor libertador. Desapegado. E não O amor liberta. Um amor liberto, e não um amor de apego, de querer do lado, porque nós somos espíritos, individualidades, que precisamos, né, ter a nossa caminhada própria, né, Edson? Cada um de nós tem um momento próprio. Então, vamos lá. O que você me disse aí me chamou a atenção para 2 coisas. Você, inclusive, pela própria função, né, de dialogadora, tem a impressão que esses ensinamentos dados pelos esses sonhos está criando nada mais do que empatia, né? Porque nós só temos empatia verdadeira quando conseguimos nos colocar na situação do outro. Mas é muito difícil aquele que não teve a dor se colocar de fato na do outro, né? Uma mãe que acaba de perder um filho e alguém que nem tem filho vai consolar, ela tem todo o direito de falar assim, você não sabe o que eu estou sentindo. Sim. Mas quando eu perdi os meus filhos e vou lá consolar, eu tenho mais autoridade, né? E aí eu vou com mais empatia. Então acho que é isso, você teve lições de empatia provavelmente, lições de dor para entender a dor alheia, para ser um pouco mais maleável daquilo que você mesma disse, né? É interessante isso. O Adilson nos diz aqui que o conhecimento nos liberta do desespero emocional, mas não nos isenta da dor da separação física. É isso mesmo, Adilson. E a Conceição pensa como ele. A Janine, ela tinha nos trazido aqui que, embora muitos acreditem na continuidade da vida, o medo surge por conta do desconhecido. E aí vamos fazer uma reflexão sobre o desconhecido. Eu acho que de novo, nós, espíritas pelo menos, deveríamos conhecer, né, o que nos espera do lado de lá. Só que não, porque a gente conhece na teoria, a gente sabe para onde o André Luiz foi, a gente sabe muita coisa, mas a gente não tem consciência exata de quem verdadeiramente somos, de se estamos nos comportando à altura para chegar, por exemplo, numa colônia como o nosso lar, ou quanto tempo ficaremos, em que umbral ficaremos, né? Então esse desconhecido que a Janine nos traz, acho que é isso. A gente até entende para onde a gente pode ir, para lá ou para lá. Mas a gente não tem certeza de que para lá que nós vamos, né? A gente sabe que tem um para lá, mas não sabe exatamente como ficaremos, porque é muito difícil essa compreensão, não é para poucos. Acho que é isso. Eu acho interessante nesse aspecto, Edson, porque, na verdade, se nós queremos saber como será a nossa vida no mundo espiritual, analisemos como está sendo a nossa vida hoje, agora. Verdade. Porque nós precisamos, nós não vamos nos transformar porque passamos para o mundo espiritual. Nós continuaremos sendo quem somos. Nós partiremos com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Com então, os nossos apegos. Com os nossos apegos. Então, se nós queremos ter uma vida tranquila no mundo espiritual, busquemos ter essa tranquilidade dentro de nós. Busquemos desenvolver a nossa paz. Busquemos
hoje já aprender a perdoar, a não ter mágoas, porque isso nos traz sofrimentos aqui e também no mundo espiritual. Se nós somos ainda pessoas vingativas, nós precisamos fazer uma análise, porque nós partiremos para o mundo espiritual com a bagagem que nós temos agora. Nós não levamos nada de material, mas levamos o que somos, né? Não nos transformamos, como nós não nos transformamos aqui, no estalar de dedos, porque nós tomamos conhecimento de alguma informação e já nos modificamos de um instante para o outro, também não seria assim simplesmente porque nos despimos de uma veste material. Porque nós somos espíritos que esse corpo físico para nós nada mais é do que uma vestimenta temporária. É da mesma forma, quando nós estamos com uma roupa suja, fizemos alguma coisa, aquela roupa é imprestável, nós tiramos a roupa, vamos tomar um banho, por exemplo. É como se fosse o espírito que tivesse a roupa, como se fosse o espírito que se tornou imprestável. Nós continuamos sendo exatamente o que somos. Então, nós não modificamos. Então, se nós estamos preocupados, na verdade, nós não precisamos nos preocupar com o nosso futuro, nós precisamos nos preocupar com agora. Nosso presente. O nosso presente. Porque se nós estivermos em paz, né, Edson? Nós partiremos em paz. Se nós estivermos desapegados, assim, amando, mas sem apego, nós continuaremos, né? Bem. Olha, isso me faz lembrar de duas situações. Primeiro, que nós morremos, né, treinamos para a morte todas as noites. Nós tivemos uma live aqui recentemente, Sono e Sonhos. Nós trouxemos o exemplo do André Luiz, quando ele, com Alexandre, se não me engano, quando ele vê lá aqueles 300 inscritos no curso para encarnados, e que só 30 iam, e 2 não foram naquela noite, enfim. E na questão, acho que 400 e alguma coisa do Livro dos Espíritos, sonos inteligentes. Como que é o sono inteligente? Os Espíritos nos trazem que aqueles que têm sonos inteligentes terão uma morte tranquila, um desencarne tranquilo. Por quê? Com o sono inteligente, ele já está trabalhando na espiritualidade, ele está lá plantando as suas árvores do bem, fazendo os seus cursos, trabalhando no bem, crescendo espiritualmente, não ficando apegado às paixões aqui da Terra. Mas para ter o sono inteligente, para ter uma noite boa, nós precisamos ter um bom dia. Então, o que fazemos durante o dia, os sentimentos que temos durante o dia, o bem que praticamos durante o dia, isso vai refletir-se na expansão de alma que teremos à noite e vai determinar para onde vamos. E os hábitos dessas noites que estão sendo determinadas para onde vamos, vai definir para onde vamos quando desencarnarmos. Então, por isso que a doutrina ela é maravilhosa, é uma matemática pura, uma equação sem erro, né, de uma lógica inquestionável. Então, você tendo uma vida reta, tendo um dia proveitoso, vivendo em espírito, né, apesar de estarmos aqui na carne, mas viver em espírito. Olhar para o seu semelhante como um espírito, com todas as dificuldades que também está em aprendizado, com toda a empatia, com toda a compaixão, praticando toda a caridade possível, teremos boas noites. Tendo boas noites, teremos bons desencarnes. Exatamente. Nós precisamos analisar o que nós estamos fazendo agora, hoje. E sabe, Edson, nós somos desafiados diariamente para analisarmos quais são os nossos tipos de pensamentos e sentimentos perante os nossos irmãos, né? Porque quando a gente fala de empatia, normalmente nós desenvolvemos empatia para as pessoas que são colocadas como vítimas em determinadas situações. Mas muitas vezes nós não temos nenhuma empatia por aqueles que foram os algozes. Não é verdade? E são os mais necessitados, que precisam mais da nossa compaixão. Isso, que são justamente os que precisam mais da nossa compaixão. Na verdade, isso eu estou trazendo agora porque quando você falou de empatia, eu estou lembrando de alguns comentários, algumas coisas que eu estou vendo, sempre estão se repetindo nas redes sociais. E é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Porque quando nós vemos alguém sendo vítima de alguma discriminação, de alguma atitude,
sempre tem alguém que errou e alguém que foi vítima. Tudo bem, não estou diminuindo, né, o erro da pessoa. Mas às vezes nós nos comportamos com pensamentos contra aquele que errou, ou mesmo com palavras, com ofensas, que nos coloca da mesma maneira que aquele que cometeu o erro para com o outro, ou até pior, porque às vezes aquela pessoa não tem o conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, Então, que nos coloca como irmãos todos, que devemos aprender a amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, a empatia que a doutrina espírita nos coloca não é apenas para com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as vítimas. Nós precisamos aprender a criar empatia para com os nossos irmãos necessitados também de amor. É claro que a corrigenda é necessária, mas não precisa ser com ódio, né? Com vingança. Quando você falou isso, que a gente, em pensamento, né, a gente já está julgando, são as pedras, né, nós não entendemos direito ainda a lição do Cristo, atire a primeira pedra quem não pecou. Né? Então, se nós estamos no nosso primeiro impulso, ainda que não atiremos a pedra física, ainda que nem tenhamos colocado nas redes sociais algum comentário ofensivo, mas o simples fato de ainda termos pensado isso, temos tido um ímpeto de fazer, depois a nossa educação, ou o nosso medo de represália, ou qualquer outra coisa, a nossa vergonha perante os outros espíritos que vão ver que estamos não sendo bonzinhos, se é isso que nos segura, quer dizer que isso ainda vive em nós. E isso é algo a ser refletido e ser extirpado com o amor, né? Pode falar, depois eu falo sobre isso. Porque justamente esses sentimentos esses pensamentos, sentimentos é que vão nos mostrar para onde iremos se partíssemos hoje, né? Então, são essas pequenas coisas que nós precisamos refletir, analisar. Não adianta termos apenas a teoria nos lábios, né? Sabermos ler de trás para frente o Livro dos Espíritos, do Evangelho, toda a doutrina, todas as obras de André Luiz, do Emmanuel. É claro que é importante o conhecimento, mas que não fique apenas nos lábios, né? Nós precisamos trazer para a prática. E a primeira prática que nós precisamos aprender é pensar, porque se a gente consegue pensar, a gente consegue transformar em sentimento aos poucos e depois em ações. Interessante que enquanto você estava falando, o Alex Anacleto digitou praticamente a mesma coisa, por isso temos que estudar mais e mais na aula teórica, aprendemos, mas muito mais na prática, né? Nós aprendemos na prática. Então, e também somos testados na prática para saber se aprendemos. Agora, olha que interessante, né? A gente está falando aqui de sentimentos mais, talvez, difíceis de se trabalhar, o perdão, das ofensas, né? Que tem que ser trabalhado, e que isso pode determinar a nossa maior ou menor dificuldade do desencarne. Mas vamos para condições muito mais, assim, banais do dia a dia. Outro dia, acho que eu estava escutando o Arthur Valadares falando, dizendo o seguinte, lembrando-nos de que no nosso lar, mal vai ter uma sopinha bem rala. Então, para aqueles, né, como eu, por exemplo, que é um bom garfo ainda, que ainda sente todo aquele prazer da comida, da mesa, isso é uma forma de apego, né? Então, se a gente já vai se doutrinando desde já, aí comendo mais para se manter, né? Comer para viver e não viver para comer, né? Por exemplo, isso também parece bobinho, mas não é. É mais um sofrimento. Vamos lembrar que acho que o avô do André Luiz, usurário que era, então ele apegado ao dinheiro que era, ele estava se chafurdando na lama, enxergando naquela lama o ouro do tolo. E se nós quisermos continuar comendo as nossas picanhas saborosas e gordurosas no umbral, nós vamos ficar se chafurdando na lama, com a mente em desequilíbrio, entendendo que aquilo é uma picanha gordurosa, né? Então, desde as coisas mais simples do dia a dia, mais banais, nós temos que agir como espíritos aqui. Quando a gente fala isso, as pessoas normalmente, poxa, mas isso já é exagero, nós estamos na Terra, temos que viver a Terra. Não. Cristo não nos ensinou isso. Nós não temos que viver na Terra, nós temos que viver
aqui na Terra já o reino dos céus. Nós temos que já aqui viver em espírito, desapegados da matéria. Vamos pegar o exemplo do Chico. Quantas vezes você viu o Chico na praia se divertindo, fazendo churrasco com os amigos, ou perdendo algum tempo? Aquele que é grande é aquele que mais serve. Ele não tinha tempo para as coisas do mundo, ele estava trabalhando para as coisas do espírito. Exatamente, Edson. Então, para ver como nós ainda somos muito, no dia a dia, apesar de termos a ideia de que aqui é uma etapa pequena, que nós estamos passando para aprender algumas coisas para nós, espíritos imortais, muitas vezes vivemos na carne como se fosse apenas essa existência. Daí a necessidade de refletirmos sobre o conceito de vida que realmente temos na nossa vivência diária. Porque quando nós queremos, por exemplo, só curtir as facilidades da vida, apenas só ter alegrias, é como se quiséssemos estar numa escola e só ficar no recreio. Não termos Exato. aulas, não termos lições. As dificuldades da vida chegam até nós para quê? Como expiações ou como provas, ou como missões, não é? Às vezes nessas dificuldades nós desenvolvemos uma missão de esclarecimento, de exemplo, nas pequenas missões que todos nós temos também, ou como prova para poder colocar em prática realmente, ou melhor, colocar à prova se realmente estamos vivenciando conforme o conhecimento já adquirido. Então, nós estamos numa escola, aqui nós estamos numa escola que nós estamos de um determinado grau que nós precisamos passar, aprender para evoluir, para passar de ano, vamos dizer assim. Senão a gente reprova e depois a gente tem que voltar novamente para passar por experiências semelhantes, porque a gente não aprendeu ainda a lição que nós poderíamos ter aprendido aqui. Então, daí a necessidade de, no dia a dia, refletirmos como estamos vivenciando. Nós estamos tendo essa percepção da continuidade da vida mesmo, que não somos espíritos criados só aqui e que vamos terminar ali no momento da morte. Nós somos espíritos com uma bagagem imensa. Cada um de nós, eu tenho a minha bagagem, o Edson tem a dele, e cada um de vocês tem a de vocês. Não só de agora, dessa existência, que já é uma diferença, né, Edson? Mas e da bagagem de vidas anteriores que nós trazemos? Por que uns têm tanta facilidade para algumas coisas e outras tantas dificuldades? Porque aqueles que têm facilidade, não é porque Deus deu o dom de presente. Nenhum de nós ganha dom de presente. O que nós ganhamos de Deus, todos nós, é a capacidade de desenvolvimento. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes com a capacidade de desenvolvermos todas as aptidões. Nós temos essa capacidade. Mas, por exemplo, eu posso ter algumas capacidades que o Edson não tem, mas o Edson tem outras. Por quê? Cada um de nós viveu experiências diferentes que desenvolveu determinadas capacidades. Então, não é porque... E ninguém é superior ou inferior a ninguém. Apenas estamos em níveis de conhecimentos variados. Exato. Então, são conceitos que nós precisamos... Nós temos a teoria, mas nós precisamos colocar na vivência. Tanto mesmo para quando olhamos para alguém cometendo erro, Edson, sabermos que aquele irmão nosso em erro, ele também chegará na mesma condição que nós almejamos lá no futuro, de espíritos perfeitos. Olha, Dalva, eu tenho tido assim um ímpeto muito grande, né? Quando a gente, já que eu falei que eu sou um bom garfo, vamos falar disso de novo, né? Quando a gente come uma boa sobremesa, um manjar dos deuses, a gente quer distribuir, falar para todo mundo, nossa, experimenta isso, olha que gostoso. Principalmente esse manjar de luzes que nós recebemos na doutrina. Ela precisa ser dividida. Então eu tenho tentado não perder oportunidades para fazer isso. A gente não gosta, assim, é ruim ficar dando exemplos pessoais, mas eu vou fazer porque aconteceu hoje e eu queria fazer um desdobramento disso que foi feito. Amanhã é o Dia dos Pais. O meu pai, há 3 anos, ele voltou para a pátria, ele foi lá para Portugal, lá no Reino, ele voltou para a pátria espiritual, e eu fiz uma pequena homenagem para ele hoje, mas eu fiz muito sentido realmente, eu queria homenageá-lo, queria
me ligar com ele, mas isso não precisa ser no Facebook, eu já estava ligado. Então, quando eu pus no Facebook, foi justamente para tentar transmitir para as pessoas qual é o sentimento mais saudável que temos que ter nesses momentos. E eu coloquei mais ou menos assim, que ele deveria ter hoje, se tivesse encarnado, perto de 88, perto de 90. Então eu falei assim, olha, há 100 anos mais ou menos, nós, lá na erraticidade, combinamos de vir para a Terra, ele ia me preceder, abrir os caminhos, preparar o terreno e me receber nos seus braços para me encaminhar nessa vida. Fez isso com bastante capacidade, foi muito bom e tal. A foto que eu tenho é ele me segurando no colo, então ela é muito significativa nesse sentido. Mas eu termino dizendo, né, ou chamando de Edgar, de Pá, como eu chamava de Pá, mas dizendo que ele é um irmão, que eu o reconheço como um irmão, que nessa jornada, nesse teatro, nesse episódio do Teatro da Vida, ele veio como meu pai. Ele vestiu a roupa do meu pai, mas que talvez na outra ele tenha sido meu filho, e que numa outra nós fomos inimigos mortais, talvez, mas tenho certeza que se fomos no passado, nessa aqui nós já tínhamos refeito reconstruído nossos laços de amizade. Então, acho que é isso. Nós temos que entender que isso daqui é um teatro, né, no sentido, não no sentido pejorativo, no sentido mais artístico e educacional que poderia ter no teatro, onde representamos alguns papéis. Se não apresentamos aquele papel à altura, devemos voltar e representar novamente, mas nunca nos confundir com a personagem. A personagem Dalva, o RG, a gente costuma brincar, o RG Dalva, o RG Edson, é a personalidade atual, é o nosso ego, como nos demonstramos aqui na Terra. Mas nós somos espíritos milenares, como você muito bem disse, carregando uma bagagem de muitos outros personagens, e que o fim é a individuação disso tudo para a iluminação, né? Para estarmos com Deus. Quando a Cláudia diz aqui, creio que ainda não estamos preparados para a separação física, quando nos surpreende e ficamos sem chão, veja, Cláudia, eu não estou preparado para atravessar o Canal da Mancha a nado hoje. Mas, se sabemos que vamos ter que atravessar, e nós sabemos que vamos nos separar dos nossos entes, nós temos que treinar. E como que nós treinamos? Estudando e consolando os nossos irmãos. Porque quanto mais nós dermos de nós, abraçando aqueles que já perderam seus entes, e vamos nos lugares, não ficar esperando que batam a nossa porta. Se nós estamos indo de encontro com aqueles que sofrem, levando a palavra consoladora, levando do nosso coração, quando acontecer conosco, nosso coração já está forte o suficiente. Realmente a gente precisa estar sempre se preparando para isso, porque, veja, nós não nascemos no mesmo momento. Os nossos familiares, nossos pais tiveram que voltar para a pátria espiritual, sair da pátria espiritual, retornar para o mundo material antes de nós. Nós tivemos que ficar lá no mundo espiritual aguardando o momento de retornarmos. Então, cada um de nós tem um momento de nascer aqui no mundo físico e também tem um momento próprio para partir para o mundo espiritual. Então, isso é uma coisa certa. Então, não adianta nós querermos nos iludir de achar que não vai acontecer, porque vai, né? A não ser que nós vamos partir primeiro. Mas, de toda forma, nós faremos essa despedida temporária. Quantas vezes já não nos despedimos dos nossos entes queridos enquanto somos espíritos imortais? Nas nossas vidas anteriores, Edson, quantas vezes já não reencarnamos? Quantas vezes já não desencarnamos? E vejam que esse reencarnar e desencarnar é uma prova muito grande de desapego. Porque quando nós desencarnamos, nós precisamos... e quando também nossos entes queridos partem para o mundo espiritual, nós precisamos justamente aprender esse amor libertador, né? Amar sabendo que lá na frente vamos reencontrá-lo. E quando nós vamos reencarnar, né? Então quando nós desencarnamos também, pensa, nós vamos ter que deixar aqui os nossos familiares, a nossa rotina, o nosso trabalho, tudo que nós fazíamos no dia a dia e partimos para o mundo espiritual. Mas nós vamos sabendo, eu não vou me despedir da minha personalidade Dalva, né? Eu continuo tendo essa minha personalidade vivenciada aqui agora, Dalva, lembrando do que eu fiz ou que deixei de fazer aqui nessa vida material.
Por outro lado, quando nós estamos no mundo espiritual e precisamos reencarnar, nós precisamos nos despedir não apenas dos nossos entes queridos que lá permanecem, porque nós não reencarnamos todos juntos, cada um reencarna no seu momento próprio, de acordo com a necessidade própria de aprendizado. Então há toda uma preparação. Mas quando nós vamos reencarnar, nós precisamos nos despedir daqueles que lá ficam, que vão reencarnar depois que nós, ou nem vão reencarnar, porque talvez não é o momento, eles ficam no mundo espiritual torcendo pelo nosso crescimento. Então, todos nós temos os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual e que torcem por nós e que não chegaram a reencarnar conosco, né, Edson? Então, nós tivemos que nos despedir dos nossos entes queridos que lá ficaram e também nos desapegar da personalidade vivenciada anteriormente. Quantas vezes não tivemos que nos desapegar das vivências anteriores, das personalidades, do que fomos, mas nós mantemos a essência, nós mantemos o conhecimento adquirido de forma intuitiva. Por isso que cada um de nós tem facilidades para algumas coisas, né, Edson? Porque nós não, por exemplo, quem tem facilidade na matemática, não é que o corpo físico proporciona isso, é porque é um espírito que já desenvolveu essa capacidade, e quando aqui reencarna, isso fica de forma intuitiva. Na música, nós vemos as crianças tão pequenas tocando músicas de uma forma excepcional, maravilhoso. Por quê? São espíritos que já conquistaram em vidas anteriores. Então vejam como Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá oportunidades constantes de aprimoramento dessa vida que não acaba. Como Edson colocou, a nossa vida é una. A partir do momento que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, nós continuamos vivendo sempre. Só que tem momentos que nós vivemos no mundo espiritual e tem momentos que vivemos no mundo material. E depois partimos novamente para o mundo espiritual e fomos fazendo esse processo por muito tempo, até atingirmos a condição de espíritos perfeitos e não mais precisarmos reencarnar. Mas, Edson, quantas despedidas e quantos reencontros não há nesse processo? Quantos? Olha, milhares, né? Nós já reencarnamos milhares de vezes, e então já devia estar acostumado, né, ao desencarne. Agora você falou um negócio interessante que eu não tinha parado para pensar. Quando nós desencarnamos, nós nos despedimos aqui desses entes queridos, mas nos reencontraremos com outros lá que reconheceremos. Então isso, quer dizer, isso dependendo de como vivemos, né? Sim. Mas tendo uma vida inteligente, um sono inteligente, como falamos anteriormente, e tendo um desencarne razoável, nós encontraremos lá espíritos amigos que nos receberão. Muito bom. Mas estaremos nós lá também, aquilo que você tinha mencionado antes. Nós nos reconheceremos desencarnados, a não ser em casos de demência total, enfim. Mas, quando reencarna, nós nos despedimos daqueles que lá ficaram e vamos nos despedir de nós mesmos, né? Sim. Vamos pegar aqui o exemplo do Segismundo. Então, o Segismundo, pensa aquela situação do reencarne de Segismundo no Missionários da Luz, onde ele vai lá no lar do Adelino e da Raquel, Raquel, se não me engano, Adelino, que são seus pais biológicos daquela próxima vida, naquele triângulo que ele tinha assassinado o Adelino. Então ele está lá envergonhado, com medo de falir, com medo de ser rejeitado por aquele pai, tendo que se despir daquela personalidade e assumir uma nova personalidade que ele ainda não conhece. Eu não lembro se tinha o nome desse novo ser que ia lá aparecer, mas não era mais o Adelino, né? Aquela personalidade Adelino ficou naquela vida do Adelino. Ele trouxe as suas conquistas como espírito imortal, mas ele vai adquirir uma nova personalidade. Então, olhando com esses olhos, o reencarne é ainda mais difícil que o desencarne, né? Nós podemos pegar no outro exemplo também em nosso lar, quando a mãe do Lísias reencarna, o quanto a família está lá, o Lísias, sofrendo com o reencarne dela, porque também vai ficar distante dela, entre aspas, fisicamente, né? Ele vai ter uma certa distância. E um detalhe, né, Edson? O Lísias sabia que a mãe, reencarnando, não mais ia se lembrar dele como filho. Isso.
porque ela teria uma outra personalidade, uma outra vivência. Então, vejam que é mais difícil realmente o reencarne. E qual é a nossa reação quando recebemos as crianças aqui? Né? Nós ficamos muito felizes quando está chegando o espírito para nós aqui, né? Através de uma vestimenta ainda tão frágil, né? Que é um bebê, uma criança. Então, mas aquele espírito que está vindo, que está nascendo, ele tem todo um desafio próprio, né? Houve toda uma dificuldade de despedir ali da sua personalidade anterior, dos seus entes queridos que lá permaneceram no mundo espiritual. Sabe que será também abraçado, acolhido por muitos que o precederam, que estão já aqui no mundo físico. Mas vejam que nós somos submetidos constantemente a desafios para nos aperfeiçoarmos, mas nós precisamos ter começar a ter essa visão mais ampla da vida e tentar vivenciar isso, porque isso nos traz mais tranquilidade, né, Edson? Porque no momento de desencarne, tanto nosso, por exemplo, nós podemos não conseguir ter contato, talvez dependendo como nós desencarnarmos, de imediato com os nossos entes queridos, mas um dia nós teremos, né? Pode ser que demore um pouco, se nós estivermos muito apegados às coisas, tivermos condutas inadequadas, às vezes nós ficaremos perdidos diante de nós mesmos no mundo espiritual, né? Pelos nossos pensamentos, a forma como nós agimos. Mas um dia, né, nós reencontraremos, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. Então, saber disso, né, desse consolo que a doutrina nos dá, de que nós não nos perdemos dos nossos entes queridos, nós vamos reencontrá-los, porque o amor nos une sempre. Em algum momento estaremos juntos novamente para um auxiliar o outro no processo de desenvolvimento e de evolução. Muito bem. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, com a humanidade um pouco mais madura, nós não mais teremos todos esses sofrimentos nas despedidas, nas partidas, porque sabemos que é absolutamente provisório, nós estaremos mais desmaterializados, mais desapegados da matéria. Isso nos chama atenção, então, fazendo um rápido resumo de tudo que nós conversamos. A vida é uma só, ela precede o berço e ela vai além do túmulo, é um contínuo. Nós estamos aqui no teatro da vida representando um papel, ou vários papéis, mas que não somos isso. Nós não podemos imaginar que o Lima Duarte acredite ser o senhorzinho Malta, né? Ele tem que ter a noção de que ele continua sendo o Lima Duarte, apesar de ter representado o senhorzinho Malta. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter a consciência. O Sérgio nos diz aqui: acredito eu que cada criatura colherá da vida não só o que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Sim. Por exemplo, se fizermos eu vou levar cesta básica todos os dias para os pobres, mas se eu estiver fazendo isso para ter os aplausos da terra, não vai adiantar nada. Então é como eu faço, o que me motiva a fazer, né? Muito bem, Sérgio. Então é isso. O resumo da ópera seria: nós temos uma única vida, temos que ter uma vida espiritual já, espiritualizada, tendo a consciência de quem somos, vivenciar essa experiência o máximo possível em espírito, o máximo possível com os desapegos. É o apego que causa dor, né? O Buda já dizia isso, que a causa de todas as dores são os medos de perder aquilo que, na verdade, nós não perdemos. Então, e que a vida continua bela e plena. Nós estamos já chegando quase ao final. Dalva, eu gostaria de dar um recadinho aqui para os nossos internautas. No sábado que vem, a nossa live vai ser com o Cláudio Lopes. Quem é Cláudio Lopes? Desde 1979, ou seja, há 41 anos, ele dirige o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, lá em São Bernardo. E desde 97 trabalha também na Casa Espírita como tarefeiro, no Grupo Fraternal Bezerra de Menezes. Então, ele vai nos trazer aqui uma visão sobre a drogadição. O tema da nossa conversa vai ser drogadição, causas e consequências. Evidentemente que nós vamos tratar da drogadição, o dia a dia, de como pode ser feito, com a experiência que ele tem na carne,
e também com as consequências espirituais, né? As origens e consequências espirituais desse mal que aflige tantas famílias, né? Bom, mas continuando então, mas já encaminhando para as reflexões finais, Dalva, o que mais você gostaria de falar? Eu acho que é isso mesmo, né? Na verdade, eu tinha até uma mensagem aqui, mas eu não sei, eu acho que não vai dar tempo. Uma Dá mensagem que sim, leia sua é mensagem. um pouco longa, mas eu acho que é muito interessante, porque é uma mensagem que nós recebemos no Centro Espírita, de um irmão nosso que cometeu um suicídio. Então, ele faz um relato muito interessante, porque ele não só relata a vida depois da dificuldade, mas ele coloca as consequências nas outras vidas. Então, se me permite, eu vou ler para vocês, e que eu acho muito interessante. Eu sempre concluo essa palestra com essa mensagem que eu acho muito interessante, que na verdade é uma palestra, eu tenho uma palestra com esse título, Vida Além da Vida, que faço desenvolvimento, mas eu acho muito interessante. Então, vamos lá. Eu peço que continuem ouvindo até o final, porque a mensagem que ele traz é muito interessante. Olha, relatos de um suicida. Ao longo de muitos anos, tive uma vida de sonho, por vezes de excessos e abusos. Tinha uma vida saudável, era fácil trabalhar, pois a juventude deixava à mostra a minha força física. O trabalho era para sustentar prazeres. Usava de minha beleza física para conquistar muitas mulheres e abrir portas a novas oportunidades e aventuras. A beleza física e o corpo saudável garantem vantagens. Muito se conquista pela aparência. Os anos foram passando e a juventude se esvaindo. Dificilmente se acredita que vamos envelhecer, e para quem cultua o corpo e se dedica a sobreviver com ele, torna-se difícil verificar que a aparência, os músculos, a beleza física está desaparecendo. Ainda mais para uma vida desregrada de prazeres, vícios, bordéis e muitas mulheres. Chega a hora em que o corpo físico começa a dar sinais de cansaço. Notar que não se tem a mesma aparência e principalmente que outras pessoas não lhe veem da mesma forma, assusta, deprime, aterroriza. Nunca fui previdente com dinheiro e comedido com gastos. Não me preocupei em formar família, ter filhos, pensar na maturidade. As dificuldades aparecem, a tristeza aparece. Não queria envelhecer, não aceitava envelhecer. Em certo dia, num ato insensato, com auxílio do álcool, peguei uma arma de meu velho pai e, acreditando que iria perdurar minha juventude, minha beleza física, dei um tiro em minha cabeça. Lado direito. Mas, para minha surpresa, nada mudou. Nada acabou. Por muito tempo senti o estampado do tiro em minha cabeça. Tirei minha vida aos 42 anos. Senti o gosto do sangue escorrer pela garganta. O barulho por muito tempo me perseguia. O sangue sobre meu corpo. Com medo de envelhecer, acabei vendo meu corpo apodrecer e muito rapidamente. Perder a pele. Senti os vermes corroendo minhas entranhas. Até hoje, quando penso nisso, sinto as mesmas sensações. Muito tempo, muitos anos, muito sofrimento. Escuridão, sofrimento, aquele barulho implacável no meu ouvido. Fui perdendo minha face, fiquei irreconhecível. Meu corpo estava em frangalhos, apodreci em pessoa. E o pior, que nada tinha mudado. Não deixei a vida, entrei no sofrimento. Abominei Deus, amaldiçoei Deus, não acreditava mais em nada. Estava encoberto em um pântano de podridão e lama. Não enxergava mais a luz. Não sei quanto tempo, quanto sofrimento. Não sei se era possível maior arrependimento. As circunstâncias de minha morte me fizeram repensar tudo que vivia, tudo que me acontecera. Não acreditava em Deus e cada vez menos, até que um dia, pessoas que fizeram parte da minha infância, meus avós, meus tios, pessoas que me deram muito carinho enquanto criança, me resgataram. Me encontraram no fundo de um lamaçal, em um pântano sem luz. Me limparam, mas foi muito difícil aceitar e acreditar que novos tempos haviam chegado para a minha vida. Após tanto sofrimento, começa aqui uma história de vida melhor. Comecei a acreditar em Deus. Isso há 2 encarnações anteriores.
Renasci por um casal que também necessitava de um filho como eu. Nasci uma criança com deficiência, com retardo mental, fruto do ato que cometi. Era cego, surdo e mudo por consequência. Dei muito trabalho a meus pais que também necessitavam cuidar de uma criança como eu. Estava preso a um corpo imperfeito. Dependente e necessitava de muitos cuidados. Era uma criança limitada, com transtornos e desequilíbrio mental. Estava consciente de tudo, as dificuldades que passava. Minha mãe e meu pai passaram muitas dificuldades também. Meu pai era alcoólatra e minha mãe às vezes fraquejava. Eu era o sentido de suas vidas, mas também a sua decepção e amargura. Logo, aos 14 anos, desencarnei novamente. Dessa vez, de forma mais tranquila. Era o necessário para refazimento da atrocidade que havia feito com minha cabeça e meu corpo. Fui auxiliado e bem recebido. Percebi que meus pais também necessitavam passar por provações de criar um filho como a criança que fui. Ainda necessitava de cuidados. Fui preparado para uma nova vida na Terra. Renasci mais uma vez com um corpo de homem. Fui um menino franzino, longe de ter uma aparência bonita. Franzino, problemas de visão que obrigaram a usar óculos logo cedo. Desta vez, tentei aproveitar a vida estudando e aprendendo, tendo bom trabalho, auxiliando as pessoas. Tive uma única mulher, 2 filhos. Infelizmente, perdi um deles muito cedo para as drogas. O outro foi meu grande amigo. Cuidou de mim. Desta vez, envelheci. Cheguei quase aos 100 anos de idade com muita lucidez. Perdi a audição quando mais velho. Meu filho e minha nora, quem considero uma filha, cuidaram muito bem de mim. Desencarnei aos 98 anos. Consegui aproveitar a velhice, a maturidade e a experiência do aprendizado. A paciência, a vontade de reparar meus erros. Mais um desencarne, tranquilo. Revi meus familiares. Na verdade, somos todos irmãos pertencentes a um mesmo grupo. Auxiliamo-nos mutuamente e aprendemos com nossas relações. Percebi o quanto Deus é justo e perfeito, o quanto somos responsáveis pelos nossos atos. Deus é tão perfeito que não nos cria como máquinas e dá um rumo em nossas vidas. Deus nos dá total liberdade, inclusive a liberdade para errar. Sofremos com nossos erros e aprendemos com eles. Pagamos um preço por isso, porém caminhamos, evoluímos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar a minha experiência, meus erros, e espero que este relato sirva para que alguém reflita sobre sua própria vida. Essa é uma mensagem que foi recebida no Centro Espírita Discípulos de Jesus em 14 de setembro de 2016. Eu acho que aqui mostra muito bem para nós. Por maiores que sejam os nossos erros, os nossos acertos, a vida sempre continua. E é muito importante que aprendermos o quanto antes, agirmos da melhor forma, pensarmos melhor, sentirmos melhor, aprendermos a amar aqueles que estão ao nosso lado, como Jesus nos chama tanto, né, Edson? Amar ao próximo como a si mesmo, amar aos inimigos, amar a todos. O próximo, quem é o próximo? São todos que estão ao nosso redor. Porque assim, nessa vida que não cessa nunca, seremos felizes mais rapidamente. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma gratidão imensa, Edson. Gratidão a todos vocês que estão acompanhando pela paciência de estar nos ouvindo. E que Deus abençoe a todos nós. Dalva, muito obrigado. Obrigado por esse relato aí, que ele fecha com chave de ouro, mostra o quanto a espiritualidade nos traz todas essas lições e nós temos que aproveitar. Lembrando, então, sábado que vem nós vamos ter aquela conversa com o Cláudio Lopes sobre a drogadição. No outro sábado, dia 22, ninguém menos do que o Arthur Valadares vai estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos, falando do Novo Testamento, o Espírita e o Novo Testamento. E no último sábado do mês, dia 29, a Virgínia e o Adilson, que são da Casa do Verdade e Luz, nós estaremos os três falando do perispírito, e que provavelmente lá explicaremos isso que aconteceu com esse rapaz, porque que ele afetou o seu perispírito e veio deficiente na outra vida. Bom, gente,
Agradeço a presença de todos, é com muita gratidão mesmo que vamos nos despedindo. Nós estouramos o nosso tempo, viu, Dalva? Desculpa, Mas, não, foi maravilhoso. Não, tanto que eu não continuo aqui falando, não fica tranquila, foi muito bom. Trouxe, acho que realmente fechou com chave de ouro e era necessário trazer essa mensagem, viu? Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. A Vânia também está falando aqui. A Vânia é minha esposa, viu? Ó, linda mensagem, Dalva, obrigado. Isso aí, Vaninha. Bom, vamos nos despedindo e marcando o nosso novo encontro para sábado que vem, às 5 horas da tarde, com o Cláudio Lopes. Uma boa noite, Dalva. Boa noite aos internautas. Que a espiritualidade, vamos agradecer mais uma vez, e que continuem nos sustentando e que nessa noite tenhamos um sono inteligente, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Boa noite, que assim seja.